sejam muito bem-vindos ao Quando a Fé Chora. Eu sou a Alcângela Soraya. Como ninguém anda sozinha, já cantava Pérola, ninguém caminha só. E mais vale dois do que um. Eu tenho comigo a doutora Shendilene Elias, mais conhecida também como Doutora do Luto, para conversar comigo sobre o projeto Quando a Fé Chora. Ela que vai caminhar conosco. Doutora Shendilene, bom dia. Bom dia, Alcângela. Bom dia a todos que nos estejam a assistir. Vamos estar juntas, né, nesta caminhada durante alguns dias, alguns meses. Queremos impactar vidas. A Fé chorou, a Soraya chorou e está a usar a sua dor para transformar outras vidas. Então, nós vamos trabalhar, né? Durante este tempo vamos ter convidadas, vamos chorar, também vamos rir, porque as pessoas pensam que o luto não dá para rir. Mas dá. Alcângela, assim, Dá. já conseguiste rir e falar do assunto e esboçar um sorriso? Já. Hoje já é muito mais leve, né? Hoje já é muito mais leve. Na verdade, o Quando a Fé Chora trouxe isso, né? Trouxe até leveza. Nasceu desse lugar da dor, como muitos dos nossos telespectadores já têm conhecimento. Eu perdi o meu filho, o Caio Eliel, com 8 meses, um engasgo, e infelizmente não aguentou, Tu né? estavas em casa quando tudo isso aconteceu, Alcângela? Como é que foi? Podes, assim, falar, esmiuçar um bocadinho mais sobre o Claro. assunto, se sentires confortável. Sim, eu estava a caminho de casa, saindo do trabalho, quando recebi a chamada a dizerem-me que o Caio havia passado mal. Então foi uma correria chegar até o centro médico onde ele estava, depois corremos para uma outra clínica. E bem, e tão logo chegamos na outra clínica, ele foi logo levado aos cuidados intensivos. Ficamos internados 2 dias e no terceiro dia o Caio acabou por fazer mais uma paragem cardíaca. Ele já havia feito 6 paragens. E como é que ficou o coração da Alcângela durante este processo, estes dias de paragens cardíacas, Olha, cuidados intensivos? eu estava nos cuidados intensivos, mas digo-te que eu não vi as 6 paragens que ele fez antes. Nem os médicos disseram-me, eu soube depois do óbito que aquela paragem cardíaca que eu presenciei às 3 horas da manhã já era a 7ª. Uau. Eu soube depois do óbito. Então, as 6 primeiras paragens eu não tive conhecimento, não me foi dito. E entretanto, o meu coração estava muito esperançoso de que era uma fase que Deus estava a prover um testemunho para a vida do Caio. Eu estava muito descansada no Senhor. E achas que isso, de alguma forma, te frustrou? O facto de tu teres acreditado que o desfecho seria diferente? No primeiro momento frustrou-me, sim, muito. Frustrou-me muito. Eu lembro-me que as primeiras palavras que saíram da minha boca foi: "Por que não mataste a mim? Se fosse para alguém morrer, que fosse eu." Foi logo o primeiro pensamento? Foi logo o primeiro pensamento. Foi logo, e depois eu só pensava: tá bom, então não me mataste, mas mataste. Porque eu morri com o Caio. Então, nesse primeiro momento, tudo que eu conseguia pensar é que eu estava morta também ali. Alcângela, quando a fé chora é para que as pessoas percebam, é a história da Alcângela que nos traz para aqui, é a história do Caio que nos traz para aqui. Eu me junto ao sonho, né, da Alcângela, e vamos ter outras pessoas que vão caminhar conosco também. Mas quando a fé chora, diz também que a Alcângela é uma mulher de fé. Em algum momento essa fé ficou abalada? Essa fé ficou muito abalada. Essa fé, na verdade, ficou lá no chão. Só que uma coisa que às vezes nós esquecemos, e porque eu venho de um lar cristão, e durante o meu crescimento eu sempre aprendi que a mulher de fé ora, a mulher de fé confia no Senhor, espera no Senhor, e realmente a mulher de fé faz isso, mas pouco nos é ensinado, pouco nos é passado que essa fé também
vai chorar, que essa fé vai duvidar. Yeah. Porque o facto de existir uma dúvida não é ausência da fé. Não é? A fé não se ausenta no momento que a dúvida entra, ou seja, Deus não se ausenta no momento que eu questiono. Ele permanece ali. Então, na medida que as coisas foram decorrendo, o Senhor foi me dando, né, esse entendimento. Boa. Eu dei o banho ao Caio. Quis ser eu a fazer Ele, isso. depois de ter perdido a vida? Eu fui à morgue, fui eu que preparei o Caio, fui eu que dei o banho, fui inclusive eu que o coloquei na caixa. E isso é muito forte, o que tu dizes, Alcângela, porque culturalmente acredita-se que não pode ser a mãe a fazer e sempre outra pessoa, uma mais velha da família, mas tu tiveste essa coragem, foste e fizeste. Achas que isso de alguma forma ajudou-te a hoje estares aqui linda, maravilhosa e a falar deste grande testemunho com esta firmeza e com este poder? Com certeza, ajudou-me muito, porque uma das coisas que eu não quis sentir a posterior é saber que eu falhei com o meu filho. Falhei no sentido de não estive lá. Então, ainda que o meu filho não estivesse acordado, que para mim ele continua vivo em outro lugar, pois a Bíblia vai nos dizer que se esperarmos em Deus somente nessa vida, então somos os mais miseráveis dos homens. Então a minha esperança não se baseia só aqui. Eu creio que Ele está. Então eu não queria que em nenhum momento houvesse um resquício de pensamento de que tu não estiveste lá para o teu filho. Okay. Tu faltaste com teu filho. E eu entendo que muitas vezes é esse sentimento que acaba por matar ainda mais a mãe. O facto de não... Provavelmente, porque era o que numa posição diferente eu sei que eu ia ter que lidar com isso e eu não ia aguentar. Pensar que de alguma forma eu falhei com meu filho, que eu não estive lá. E não é que falhou, né? Porque mãe sente. Sim. E nem sempre nós vamos ter força para estar lá para o filho nesse momento, né? Exatamente. E não quer dizer que aquela mãe está a ser fraca ou que falhou com o filho, não. Mas eu, Alcângela, eu sei que eu teria esse pensamento. Então, a minha forma de me proteger, e porque eu sempre disse ao meu filho que a mamã estaria lá para ele, foi a mamã pedir forças a Deus para estar naquele momento e em todos os outros momentos. Boa. Alcângela, como é que nasce então o Quando a Fé Chora? Olha, o Quando a Fé Chora nasceu da necessidade desse alimento terapêutico, porque eu notei que em alguns momentos eu tive contato com tias que perderam filhos há muito tempo, bebês, e me contaram a sua história. Olha, eu perdi gêmeas e hoje Deus, eu estou aqui. Então eu olhei para aquela mulher e consegui ver ali que eu posso honrar o Caio dessa forma. Então eu fui pedindo a Deus que usasse a dor que eu estava a sentir. Eu dispus a dor que eu sentia, a saudade que eu sentia para que ele usasse. E então ele deu uma ideia de criar uma atmosfera para mães partilharem, porque aquilo que é partilhado eu entendo que é abraçado. E quando nós nos abraçamos, não só eu sou curada, como a mãe que ouve e passou por isso também é curada, porque o luto materno é solitário. E essa mãe precisa entender que ela não está sozinha. E mamãe que está aí do outro lado, você não está sozinha. Nós estamos aqui. E se antes não havia, hoje existe o Quando a Fé Chora, que é a atmosfera criada para você e para mim. Okay? Exatamente isso. Pronto, lá atrás, por trás das câmeras, eu já estava a dizer, eu já não choro quando ouço essas histórias, é mentira. Cada história é uma história, cada impacto é um impacto. Então, Quando a Fé Chora é isso.
a Arcângela já falou. Vamos chorar, vamos nos emocionar, mas vamos passar esperança, que no final do dia, disse a Arcângela, que o luto materno ele é muito solitário. Então nós estamos aqui para isso, para passar um pouco mais de esperança a estas mães. Eu particularmente nunca passei por uma experiência de perda de um filho, mas estarei aqui com vocês como psicóloga que trabalha, investiga, estuda sobre o luto. E então acho que vamos fazer um caminho bonito, né? Lindo. E vamos florescer mesmo no vale, né? Que esse é o lugar para o qual nós vamos. Então, esse é o Quando a Fé Chora. E mais uma vez eu quero agradecer a doutora Chindelene por aceitar o nosso convite, por aceitar juntar-se a nós, por abraçar-nos. Como disse, não é mãe que perdeu o filho, mas ainda assim disposta a sentir a nossa dor, a entender, a acolher, a abraçar, e isso é o suficiente. Nós precisamos desse acolhimento, desse abraço, nós precisamos. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado, muito obrigada por ter ficado conosco. Nós teremos episódios aqui com histórias reais, histórias de mães que passaram por isso, para que você entenda que você não está sozinha, tá bom? Então eu convido você a florescer conosco mesmo no vale. Esse é o Quando a Fé Chora. É verdade. E sigam as nossas páginas, né? Nas redes sociais, no YouTube, subscrever aí o canal, por favor. Coloquem likes, partilhem com outras pessoas. Ativa o sininho. É verdade. E até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.